Olá pessoal, boa tarde, espero que esteja todo mundo bem, animado, com grandes perspectivas. Eu tive notícias que algumas cidades que já não tiveram casos já conseguiram abrir o comércio e até cidades que tiveram casos também permitiram com algumas restrições. Então muita gente tem a vida voltando ao normal, mas a gente deve ter muito cuidado, hein, pessoal? Não é simplesmente ir voltando, porque senão pode ser muito mais grave. E hoje eu tenho uma notícia para contar para vocês. Convidei alguém de direito do consumidor, porque todo mundo tem esse consumo. E o que acontece, gente? Eu mesma fiz uma campanha para falar: não cancele, adie o evento, porque isso gera, inclusive, efeito nas relações de trabalho. Porque se a gente cancela os eventos, quantos trabalhadores deixaram de participar ali? Muitos garçons, por exemplo, porteiros, pessoal de faxina, de organização, de evento. Então é muito importante não cancelar os eventos, e sim adiar, para não ter aí uma perda significativa na economia. Então, pessoal, vamos tentar fazer o máximo para não ter gente aí desesperado na economia, porque já tem muita gente passando aperto. Então, hoje a gente vai falar sobre o direito do consumidor com um professor que é muito bacana, professor Júlio Oliveira. O Júlio é professor em Pará de Minas comigo, na Faculdade de Pará de Minas, na FAPAM. É uma pessoa super respeitada, ele tem uma legitimidade muito grande para falar de direito do consumidor e, especialmente, ele leciona o direito do consumidor e é claro que eu não deixaria de falar do livro dele, que está indo para a 6ª edição, o curso de Direito do Consumidor completo. Então é um livro muito bacana, é um livro didático, é um livro gostoso de ler, recomendo desde já. E agora a gente vai então conversar um pouquinho com esse grande autor, que é um doutrinador, que é também advogado e teve livro já selecionado dentre as bibliografias selecionadas do STJ. Então o Júlio, que é professor, que é mestre e autor do livro que eu comentei com vocês, vai participar conosco. Vou chamá-lo aqui para, desde já, começar a falar, porque é ele que entende de consumidor e é ele que vai ensinar para a gente o que a gente deve fazer nesse momento tão importante, né? Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Graciana, tudo bom? Tudo jóia. Estava aqui contando um pouquinho das suas obras e aí, Eu estava especialmente, o curso que está em Direito do Consumidor, que está indo para a 6ª edição, né, Júlio? isso. Eu estava ouvindo, e muito obrigado pelos elogios. É Ah, uma honra fazer uma live com você. mas é verdade. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito, porque eu falo referência em direito do consumidor, tem que ser o Júlio para poder falar para a gente. Então, brigadão, viu, por você ter aceitado. Eu que agradeço o convite e eu acho que esse momento é um momento importante para a gente discutir várias coisas que estão acontecendo, né? Trazer alguma luz para algumas questões e outras que estão muito confusas ainda. Então, vale a pena a gente ter essa conversa e isso acredito que vai ajudar muita gente também. É verdade. Bom, e a Sara tá até falando aqui que dividiu turma em Brumadinho com você. Tá dando um oi aqui. Ah, tá. Júlio, primeiro vamos lá então. Conta pra gente um pouquinho. Assim, tiveram MPs que vieram trazendo algumas coisas de direito do consumidor. Especialmente, a gente teve a 948, não é isso? E Isso. aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho. E aí eu até contei, você viu, eu falei, gente, tenta não cancelar os eventos, porque é muita gente envolvida, né, Júlia, em evento, em pacote de turismo. E tô vendo agências de turismo desorientadas, porque sem dinheiro, às vezes, pagar aluguel, para pagar energia. E aí vamos então começar pela 948. Conta um Vamos pouquinho pra sim. gente o que a MP 948 trouxe, o que é isso, o que dá o direito, como é que é? Tá ok. Graciano, você falou uma coisa muito certa. Nós estamos vivendo um momento atualmente que nós nunca vivemos, nem o direito, nenhuma área dos países passou por uma pandemia desse porte, né? E aqui no Brasil, aparentemente, nós estamos começando ainda o problema, né? Então, a gente ainda vai passar por muita coisa e parece que, num primeiro momento, a gente teve um desespero de muita gente, inclusive das próprias autoridades. E começaram a soltar notas técnicas e medidas provisórias e né, assim, uma atrás da outra, e isso acabou, vamos dizer assim, atropelando muitas coisas, algumas contraditórias, né? Então a gente vai ter muito problema com isso aí posteriormente.
Mas com relação à medida provisória 948, ela mostra para a gente uma tendência que eu acredito que vai ser adotada nos órgãos de defesa do consumidor, que é uma tendência de negociação. O que me parece que tem surgido, principalmente pelas medidas provisórias do governo, é que esse problema, né, que está acontecendo, essa pandemia, não é um problema só do consumidor, é um problema da sociedade brasileira. E se é um problema da sociedade brasileira, provavelmente nós não vamos ter aplicações de regras do Código de Defesa do Consumidor de forma cega. Algumas coisas vão ser relativizadas. E aí, essa medida 948, ela traz exatamente essa tentativa de manter esses serviços, né, de shows e eventos, e viagens, pacotes, para que as pessoas tentem remarcar isso futuramente, para que não ocorra uma quebra de vários setores. A gente já tem muita gente parada, que não está trabalhando, que não está produzindo. Se os consumidores começarem a cancelar todos os contratos e todo mundo fizer isso, a gente vai ter uma quebra generalizada do país. Então, o que a medida sugere é que os consumidores que puderem, claro, e puderem transferir ou renegociar, ou até mesmo conseguir um crédito nas empresas para transferir o evento para frente, para daqui 2 meses, 4 meses, 5 meses, ou até a medida provisória dá um prazo aí de até 12 meses. Que eles prefiram fazer isso do que cancelar o evento necessariamente. Porque olha só, vou falar uma coisa muito séria. Algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas se manifestando sobre isso, algumas pessoas estão achando que agora surgiu uma moratória para tudo. Ou seja, eu vou parar de pagar tudo e simplesmente não vou pagar mais nada porque nós estamos em pandemia e aí eu vou deixar, né, de cumprir os meus compromissos. Não é isso que aconteceu. A gente vai passar por um período difícil, a gente vai ter um período aí em que as coisas vão ser relativizadas, mas depois a tendência é as coisas voltarem ao normal. E aí, aquelas pessoas que tomaram medidas precipitadas, elas podem sofrer consequências com isso. Porque esse período da pandemia vai ser um período realmente de suspensão de alguns eventos, de coisas que estariam acontecendo, mas não é um período necessariamente de que você precisa cancelar tudo que você realmente estava planejando. Então, assim, a sugestão que a gente tem é que as pessoas tentem renegociar os contratos com as empresas, e isso vai ter que ser feito de uma forma individual, porque não dá para você estabelecer um critério para todo mundo, porque cada pessoa tem uma situação. Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que perderam um pouco de renda, né? Tem pessoas que não tiveram absolutamente nenhum problema até agora com essa pandemia. Então, assim, essas negociações têm que ser feitas de forma individual, cada um apresentando seus problemas, e eu tenho certeza absoluta que o judiciário vai ter que ter muito cuidado ao analisar as quebras de contrato durante essa pandemia. Porque não vai ser qualquer situação que vai ser aceita como justificativa, tá? Júlio, eu tive um cliente que me ligou desorientado, porque ele aluga uma loja para uma certa empresa, e a empresa simplesmente mandou para ele uma carta falando que o pagamento do aluguel estava suspenso. E porque estava fechada a loja que estava suspenso. Como que fica isso? E aí eu acho que muita gente está passando por isso. Isso aí a gente ainda não tem ainda uma solução ainda do governo com relação a isso, né? Eu falo isso muito para as pessoas, agora, talvez, nessa parte da história do nosso país, vai ser a época que a gente vai mais precisar da interferência do governo, porque o mercado não vai dar conta de resolver isso sozinho. É uma cadeia de pessoas, umas dependentes das outras, né? E se uma resolve quebrar o contrato, isso vai gerar uma reação em cadeia, consequentemente. Então, a gente precisa exatamente estabelecer esse diálogo para tentar fazer com que as pessoas cumpram os contratos, ou para tentar, pelo menos, diminuir o prejuízo que as pessoas vão ter, porque todo mundo vai ter prejuízo, né? A gente não pode dizer que só os consumidores vão ter prejuízo, as empresas vão ter prejuízo, o governo vai ter prejuízo, então a gente precisa estabelecer uma forma de isso ser mais coerente. Então, assim, simplesmente notificar a empresa, né, com relação à questão do contrato de aluguel, eu acho uma medida ainda muito precipitada, né? Então a gente precisa esperar as coisas andarem, vão surgir provavelmente MPs sobre essas questões, e a gente vai ter mais luz para poder tentar resolver essas coisas. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Não é simplesmente você desistir de tudo, né, e sair mandando carta para todo mundo a cancelar tudo que você tem.
Aham. E eu até fiquei muito preocupada. Porque, gente, peraí. Eu acho que o primeiro ponto é o diálogo, a negociação. Não tem como, se a gente não tiver o diálogo, nesse momento principalmente, todo mundo vai ter que entender. Prejuízo existe para todo mundo, não é isso? E aí não Com é certeza. simplesmente, não, vou suspender o pagamento. Peraí, o contrato ele é bilateral. E aí eu queria que você até falasse um pouquinho pra gente. Esse contrato é um contrato bilateral? Como que vai ficar isso, assim, essa parte? Dá para Graciane, negociar isso é se muito. você aluga um apartamento? Assim, como que o inquilino deve falar que ele não tem condições de pagar? Como que você recomendaria isso para o pessoal? Essa questão até né, de aluguel e inquilino até não é uma questão muito da minha área, não, É, mas não é eu direto posso. consumidor, né? Mas. É, mas eu posso dar uma opinião minha, uma opinião própria com relação a isso. Isso vai ter que ser feito através de negociação. Né? Então, tanto o proprietário do imóvel quanto o locatário, eles vão ter que chegar num acordo, né, para poder estabelecer valores ou suspensão de pagamento por um determinado período, da forma que for melhor para os dois, porque senão a coisa não vai andar para frente. Né? Uhum. Então, a gente precisa ter esse diálogo, né, principalmente nessas situações locatícias, que geralmente é de pessoa para pessoa, um contrato bilateral, são duas pessoas envolvidas, esse diálogo vai ter que acontecer. Né? Mas eu acho muito importante, em primeiro lugar, a pessoa que vai negociar, o consumidor ou o locatário que vai negociar, demonstrar realmente que ele tem a necessidade de ter alguma diminuição de valor ou alguma suspensão de pagamento, que aquilo realmente é importante. Porque o que a gente está vendo muitas vezes são pessoas que muitas vezes não tiveram afetação nenhuma e que querem renegociar já a partir, né, dessas discussões que estão acontecendo para a maioria das pessoas. E é uma coisa interessante a gente pensar também, a gente vai sofrer uma crise econômica, vai sofrer uma crise financeira, mas, pelo menos por enquanto, as projeções que se tem sobre isso, assim, ainda são a minoria das pessoas. Né? Então, se você pegar num universo de, sei lá, de 100 pessoas, vão ter, sei lá, 10 desempregadas e 10 que tiveram diminuição de renda. Essas pessoas, realmente, que as empresas vão começar a dar, né, uma oportunidade para elas tentarem renegociar esses contratos. Agora, tem que existir uma intenção de ambos os lados. Né? Não adianta só uma parte querer, e não adianta, já vou também adiantar uma coisa aqui, não adianta as partes quererem judicializar tudo, porque o judiciário não vai dar conta da quantidade de processos que vão surgir por causa disso. Então, assim, a Uhum. melhor solução nesse momento é a gente negociar, é a gente tentar conversar, é a gente tentar resolver um problema de forma amigável. O judiciário não vai conseguir resolver tudo. Tá. Júlio, e aí, até antes de passar para a pergunta que eu tinha, eu vi que já me mandaram aqui pergunta nessa caixinha. Eu queria até cumprimentar, estou vendo que a gente tem alunos da FAPAM aqui acompanhando a gente. Então, Gleison está aí conosco, Geliane, que é muito bom a gente ver os meninos participando, interagindo, buscando conhecimento. E a Bárbara, que é da OAB de Ilha. Então, fico muito feliz, pessoal aqui mandando um oi para a gente. Júlio, estão perguntando sobre mensalidades de escolas, de faculdades. E aí, até numa outra live com o Fabrício, que é professor junto conosco, o Fabrício até comentou, olha, gente, a gente não está passando a escola, e aí eu vou pegar um exemplo, a faculdade que eu estou mais acompanhando de perto, tanto a de Pará de Minas quanto de Itaúna, que são as que eu trabalho. Elas não estabeleceram um EAD, tipicamente, e sim um ensino remoto. E aí, o que eu sempre tentei passar, olha, a diferença do EAD é que eu consigo colocar um professor para um número ilimitado de alunos, para pegar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o que seja. Mas o que eu vejo que as faculdades, as escolas, inclusive o pessoal de ensino fundamental vem fazendo, é mantendo os professores, e aí aquele professor, que é professor de uma sala, ele continua naquela sala, tendo que dar aquela matéria, postando atividades, fazendo as aulas até online, mas interagindo com os alunos. Então, uma forma de ensino remoto, uma forma realmente de ter contato com aquela turma. Que os gastos não diminuíram tanto nas faculdades. Como que é isso? Tem que haver redução de mensalidade? Como que é a sua visão nesse ponto, Júlio? Ô, Graciane, esse talvez seja um dos principais problemas que a gente está vendo na questão da relação de consumo. Ontem a gente teve uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor de Minas Gerais e esse ponto foi um dos pontos abordados. O problema é o seguinte, a gente primeiro tem que diferenciar algumas coisas. O MEC autorizou que as universidades e as faculdades, né, e as escolas
que puderem, elas vão adotar esse ensino à distância para que o ensino não pare, né? Para que as pessoas não percam em 4 meses para depois tentar repor isso lá na frente, que talvez seja uma coisa até muito mais difícil. Então, para evitar isso, o MEC autorizou que essas instituições fizessem esse ensino remoto, que é temporário, inclusive na própria, na própria autorização do MEC tem lá a previsão de temporariedade desse ensino. Só que aí começaram a surgir notas técnicas de órgãos da defesa do consumidor e algumas delas divergentes e algumas até com recomendações completamente diferentes da outra. Então a gente está tendo muitas pessoas opinando sobre isso, né? E algumas completamente divergentes, né, do que deveria ser, talvez, para a gente uniformizar o discurso. Então, por exemplo, tem uma nota técnica da Senacom, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que fala que aquelas instituições que estiverem mantendo o ensino remoto durante esse período, né, que se mantiverem a qualidade das aulas e as atividades curriculares normais, não há, num primeiro momento, necessidade de redução das mensalidades. Tá? Agora, o problema que a gente tem é que alguns tipos de ensino são realmente complicados. Por exemplo, o ensino infantil, de crianças mesmo, de 3 anos, 4 anos de idade, são situações um pouco mais complicadas, porque ali você tem a criança que está numa escola fazendo uma atividade com outras crianças, isso não vai poder ser reproduzido em casa. Além disso, existe pagamento, às vezes, de almoço, de jantar e outras atividades que essas crianças exercem dentro desses estabelecimentos. Então, nesse caso, pode ser possível, sim, os pais entrarem num acordo com a instituição para tentar uma redução do percentual da mensalidade enquanto perdurar essa forma de assistência, né? E existem outros estabelecimentos que não estão conseguindo cumprir isso que o MEC determinou, seja porque não tem equipamentos técnicos para isso, seja porque os próprios alunos também não têm acesso a esse tipo de material. Então, internet, né, celulares e, né, aplicativos. Então, assim, essa situação ela é mais complicada ainda, porque, nesse caso, essas instituições vão ter que chegar num acordo com os pais. E aqui em Belo Horizonte já tem várias associações de pais que estão entrando em contato com as instituições de ensino, seja de ensino primário, de ensino fundamental, ensino médio e superior, né? Estão tentando fazer essas negociações, mas não existe nenhuma lei até agora obrigando que as instituições reduzam as mensalidades em nenhum critério. Tá? Por enquanto, o que a gente tem são essas orientações, que tem uma da Senacom, tem uma do Conselho Federal do OAB, e tem uma do Ministério Público, né, de Minas Gerais, uma orientação que saiu do Ministério Público de Minas Gerais, que essa contrariou um pouco as outras, mas que diz que as instituições deveriam reduzir as mensalidades em até 29% do valor. A crítica que se faz a essa recomendação do Ministério Público de Minas Gerais é que as instituições são diferentes, os orçamentos são diferentes, os valores são diferentes. Então, qual que é o critério que se usou para se chegar a essa redução? Né? Então, eu não tenho como comparar, por exemplo, uma instituição de Belo Horizonte que tem, sei lá, 5 mil alunos, com uma outra instituição do interior que tem 800 alunos. Né? Então, são realidades completamente diferentes e isso precisa ser observado. Por isso, talvez, que os órgãos federais e estaduais ainda não tenham chegado numa vamos dizer assim, numa coerência sobre isso. Né? Porque é uma coisa muito difícil. É muito individual, vai depender muito de cada instituição. Então, assim, num primeiro momento, o que o MEC sugeriu é que não houvesse essas reduções, pelo menos por enquanto. Né? Pode ser que daqui a alguns meses isso mude, a gente tem uma legislação estadual, uma legislação federal, e as instituições vão negociar isso com os alunos, a gente não sabe. Mas muitas instituições, elas estão tomando as providências, não só instituições de ensino, como empresas. Né? Algumas empresas que eu conheço, por exemplo, já estão fazendo financiamentos com o banco para manter salários dos empregados e para tentar renegociar os tributos e dívidas que elas tenham. Então, assim, essa hora é a hora que a gente vai ter que aprender a se virar. Tanto as instituições quanto as pessoas que têm as suas dívidas. Né? Todo mundo tem dívida para pagar, todo mundo tem boleto para pagar, e é óbvio que a gente precisa, né, nesse momento, pelo menos por enquanto, estabelecer uma certa calma. Vamos com calma, vamos pensar, vamos raciocinar, e à medida que o tempo for passando, a gente vai
né, adaptando as coisas para frente aí. É verdade. O que eu vejo, assim, acho que é importante até a gente salientar para o pessoal se a prestação de serviço está sendo feita, não tem muitas vezes como reduzir. Aí, o que você já comentou, colocar um índice, tem que reduzir 30, 29, 27, é muito complicado, porque o custo, quem fez, quem chegou ao valor, foi uma determinada empresa, a gente não sabe como, né, Júlio? Então é muito difícil É, mesmo. isso é muito complicado. Então, Eu tenho pode até, falar. me mandaram também uma pergunta antes, falaram, não, tá bom, a gente na live com o Júlio, eu pergunto, porque é a área dele. Pessoal que tem van de transporte escolar. E aí a senhora, ela tem, parece que 2 filhas pequenas que utilizam esse transporte da van. E o serviço não está sendo prestado nesse momento. E aí eu falei, olha, tenta renegociar, porque quando passar isso, provavelmente, ainda mais criança em van, você vai querer, tem que ser alguém de confiança, vai ter que ser a mesma van, já está acostumada com ela. Tenta renegociar. Aí fala, não, eles estão irredutíveis e querem cobrar exatamente o mesmo valor. E aí, nesse caso, Júlio? Nesse caso, olha só, você tocou num ponto interessante que a gente até discutiu ontem também. Nesse caso em que o serviço não está sendo prestado de forma nenhuma, tem que existir uma flexibilidade do prestador de serviço. Porque ele vai estar economizando combustível, ele vai estar economizando diesel, ele vai estar economizando uma série de elementos que ele ia ter custos durante esses meses e que não vai ter. Né? Então, eu acho que até para ele manter os seus consumidores, as pessoas que têm ali aquela catividade com ele precisa renegociar esses contratos. Né? Uhum. Uma coisa é uma instituição de ensino que está prestando serviço, que os professores estão dando aula, pela internet, passando atividades, o serviço está continuando, está sendo prestado. As pessoas podem até questionar, às vezes, que não é a mesma coisa, e realmente não é a mesma coisa, porque o ensino presencial é completamente diferente do ensino à distância, mas é aquilo que o MEC autorizou. Agora, essas situações em que essas pessoas têm um serviço que não está sendo de forma nenhuma prestado, isso precisa ser renegociado. É o que aconteceu, por exemplo, com relação aos empregados domésticos, né? Muitas pessoas dispensaram os empregados domésticos e aquelas pessoas que puderam continuaram pagando o salário deles até que se retorne, porque o que você quer manter é aquele vínculo, né? A gente precisa entender que o contrato tem uma função social. E essa função social vale para quem está se usufruindo do contrato e vale para o prestador de serviço também. Então, na hora de fazer essa negociação, isso precisa ser levado em consideração. Se eu resolvo quebrar o meu contrato unilateralmente, isso pode quebrar o meu prestador de serviço, depois eu não vou ter mais aquela prestação de serviço. E se eu também resolvo receber da mesma forma que eu recebia antes, sem a prestação de serviço, o meu consumidor vai estar percebendo que aquilo é um problema. E aí ele pode simplesmente deixar de pagar aquele serviço e eu não vou ter mais aquele consumidor como um cliente. Então, nessa hora, a negociação ainda é a forma mais importante de resolver os problemas. Excelente. Júlio, e aí eu tô vendo que o Rodrigo deu um oi pra gente, falou que muita gente perguntando para ele sobre Vão, Rodrigo Varela, que é nosso aluno. O Matheus chamou atenção que tem ex-aluno meu também daqui da Universidade de Itaúna, então, que eu mencionei só da FAPAM. E o Gleison fez uma pergunta, falando como fica o fornecimento de internet pela empresa contratada. Ela pode reduzir a velocidade por não ter estrutura para suportar o número de acesso instantâneo? Aí é importante só para passar a pergunta, a gente analisar o contrato dele, qual era a velocidade contratada também, que ele não mencionou aqui, se está aquém do valor que foi reduzido ou não. Porque, por exemplo, na minha casa, eles reduziram, mas ainda está dentro do valor do contrato. Então, e aí é com você. Esse aí é um outro problema que a gente está vivendo agora, né? Como as pessoas, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, a internet teve uma queda de qualidade. Né? Então, muitas pessoas estão tendo problema, principalmente nas regiões onde tem mais dificuldade. A gente ainda não tem ainda uma previsão com relação a essa questão dos pacotes de internet. Isso é uma coisa que provavelmente a Anatel vai ter que soltar alguma nota ou alguma resolução sobre isso. Por enquanto, a gente ainda não tem alguma norma definindo o que vai acontecer com essas questões de pacote de internet. Né? Então, assim, aquilo que eu volto a falar. Não é um problema da operadora de celular, é um problema da nossa sociedade, é um problema de todo mundo. Uhum. Então, por que elas estão reduzindo, né, os pacotes, provavelmente? Porque muita gente está usando ao mesmo tempo.
Então, elas têm uma justificativa para isso acontecer. O sistema pode chegar, inclusive, a não suportar a quantidade de acessos que as pessoas fazem, né? E aí vai ser pior ainda para todo mundo. Então, assim, por enquanto, gente, vamos tentar manter a calma, vamos tentar negociar, entrar em contato. Ontem mesmo, eu entrei em contato com a Anatel, estava resolvendo um problema para uma pessoa que eu conheço. Eu entrei em contato com a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que resolve essas questões de telefone, internet. Fiquei um tempão no telefone deles lá para conseguir entrar em contato. Porque eles estão tendo uma sobrecarga de reclamações, de pessoas tentando resolver os problemas. E se eles tinham, né, uma determinada quantidade de pessoas para atender um fluxo, né, que era normal durante um período ali, daquele mês ali, agora eles não estão tendo condição. Né? Então, imagina só, todos os órgãos federais, estaduais, estão fazendo serviço remoto. E aí todo mundo está fazendo as coisas pela internet, pelo celular. Então, assim, mesmo que você tenha esse problema durante esse período, eu acho que a chance de você solucionar isso agora é muito pequena. Você vai tentar entrar em contato com a Anatel, com as empresas, elas vão até, às vezes, tentar resolver o problema, mas são milhares e milhares de consumidores que estão com o mesmo problema. Então, assim, espero que a Anatel, esses órgãos federais, né, tragam uma luz para essa questão do acesso à internet, dos pacotes durante esse período. Por enquanto, a gente ainda não tem nada a respeito disso, não. Tá? Júlio, já chegou mais pergunta aqui. Aí eu falei, vamos lá, então. Aproveitar do seu conhecimento. E aí, inclusive, me mandaram aqui, chamando a atenção, que eu não mexi com meus alunos da AFANS. Lília, que está aqui, que foi minha aluna da pós. Tá todos os meus alunos, gente, estão no meu coração. Não é assim, Júlio? A gente não esquece jamais de nenhum. Eu só não mencionei a faculdade, que a gente vai andando pelo Brasil, assim, mas eu tenho carinho por todos imenso, viu, gente? Bom, então, perguntando, se os produtos que forem comprados durante a quarentena, se teria alguma extensão de garantia? Excelente pergunta. Essa pergunta foi muito boa. Essa é uma discussão também que já está no Congresso Nacional. Né? Por enquanto, a gente ainda não tem nada a respeito disso, mas eu acredito que isso vai ter que acontecer. Né? Porque a gente vai ficar com um período aí suspenso, né? Durante um período de acesso ao estabelecimento físico, né? E, portanto, a tendência é que as empresas se concentrem na distribuição dos produtos, de um modo geral. E aí, esses produtos que tiverem problema, né, durante essa pandemia, provavelmente eles vão ter uma extensão aí da garantia. Já que você tocou nesse ponto, tem um projeto de lei, que é o projeto 1179 de 2020, que é o projeto que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. É um projeto do senador Antônio Anastasia, e esse projeto quer trazer uma série de discussões para vários ramos do direito civil, inclusive do direito consumidor. Um dos pontos desse projeto que tá em discussão é a questão do artigo 49 do CDC. Porque o artigo 49 do Código, ele fala que você tem o direito de se arrepender da compra do produto quando ele é feito fora do estabelecimento, seja pela internet, seja, né, por telefone. E é o que vai acontecer muito agora. Então, eles vão, aparentemente, eles vão suspender a eficácia desse artigo 49 para essas entregas de delivery durante esse período da pandemia. Né? Porque se todo mundo que comprar produto por telefone, pela internet agora, resolver desistir da compra sem motivo, que é o que o artigo autoriza, nós vamos ter um colapso do sistema geral. Né? Então, o legislador, já percebendo isso, ele colocou essa disposição nesse projeto de lei, né? E aí, durante talvez 3 meses ou 4 meses, essa questão de você comprar o produto pela internet e devolver sem qualquer motivo vai ficar suspensa. Então, é isso que eu sempre estou falando para as pessoas. Tomem cuidado, né? O Código é uma lei muito boa, ela tem uma proteção do consumidor importante, mas nós estamos vivendo um momento excepcional. Não queira aplicar preto no branco do Código de Defesa do Consumidor, que não vai funcionar. Né? Então, a gente precisa ter flexibilidade, tanto os consumidores quanto os fornecedores. Porque a relação de consumo, ela faz parte da livre iniciativa. As duas coisas têm que ter equilíbrio.
Se a gente chegar num ponto em que só o consumidor vai ter direito, numa situação em que todo mundo sofreu, a gente vai ver que isso não vai funcionar. Então, a gente precisa, agora, nesse momento, realmente ter esse equilíbrio. E aí, vários projetos de leis, várias discussões que estão tendo no Congresso Nacional, são exatamente para suspender a eficácia de alguns dispositivos, ou pelo menos flexibilizar a eficácia desses dispositivos, para tentar, né, minorar a perda de todo mundo. Só para você ter uma ideia, essa discussão da MP 948 aí é uma coisa que a gente já defendia, porque você pensa bem, as empresas de turismo, todas as empresas de turismo, elas vão perder um orçamento aí de 3, 4 meses. E muito tempo para frente ainda, porque as pessoas ainda vão ter um certo receio de viajar depois que isso passar. Né? Então, isso tem que ser muito bem equalizado, porque senão a gente não vai ter empresa de turismo mais. As empresas aéreas vão ter que ter uma ajuda do governo também, porque senão a gente não vai ter avião. Né? As empresas aéreas estão reduzidíssimos os voos, exatamente porque as pessoas... Eu fico pensando no prejuízo que elas estão tendo nesse momento. Pois é. Né? Então, assim, é uma coisa. Então, assim, a pessoa pensa assim, pô, eu comprei uma passagem aérea, não vou viajar, eu vou entrar na justiça, o Código de Defesa do Consumidor fala que eu tenho direito de receber a quantia imediata, monetariamente atualizada. Não vai. Isso não vai acontecer assim. Sabe por quê? Porque se todo mundo fizer isso, a empresa quebra, você não vai receber nada. Né? Então, esse tipo de comportamento vai ter que ser um comportamento muito bem pensado, né? E a gente vai ter que chegar num ponto, principalmente para atender aquelas pessoas que realmente precisam. Né? Então, as pessoas que realmente precisam, elas vão ter que ter uma negociação, uma renegociação, e aquelas pessoas que podem continuar mantendo seus compromissos, que mantenham, para que a gente tenha um menor prejuízo lá na frente. Uhum. Júlio, então, pela MP, pela 948, se eu comprei um pacote de viagem para julho, por exemplo, e aí agora eu tô com medo de ir, não quero ir de maneira alguma e nem sei se vai ter voo até lá. A minha opção vai ser, então, eu conseguir remarcar essa viagem, certo? Ou então, essa empresa também pode me oferecer um crédito desse valor que eu gastei para fazer outro produto que eles têm, algum outro tipo de pacote. Isso. Como é que é? É isso mesmo. Isso é o que tá previsto no artigo 2º da MP. Tá? Eu vou ler aqui só para a gente até poder apresentar. O inciso 1º fala a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. Né? Então, essa é uma possibilidade que o consumidor vai ter. Né? Eu acredito que muita gente vai fazer isso, né? Porque eu, por exemplo, a minha vontade de viajar continua. Né? Então, se eu fechei algum pacote, eu vou continuar tendo a vontade. Só mudou a época disso acontecer. Né? Então, essa vontade vai continuar. A segunda opção é a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa. Então, né, você pode ter um crédito para pegar algum outro produto, alguma coisa assim que a empresa possa oferecer. E aí vem uma terceira opção que mostra exatamente isso que eu estou falando aqui desde o início. Outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Então, essa terceira opção é uma opção que a empresa vai chegar num acordo com o consumidor. É uma coisa muito aberta e essas empresas vão ter que, né, ter criatividade, o consumidor também vai ter que ter criatividade para tentar chegar numa equação aí que atenda de forma menos prejudicial a ambos os lados. Tá? Joia. Eu fico pensando, por exemplo, aqui em Itaúna a gente tem um local de shows e aí estava marcado o show do Skank, show do Djavan. É claro que eles se comprometeram e provavelmente até já anteciparam algum pagamento para esse pessoal, né? E aí na MP também fala, peraí, como é que vai devolver isso? Não é simplesmente ir lá e devolver, porque o artista também está contando com isso. Então, é uma situação que fica todo mundo complicado. Quem comprou, a casa de shows, o artista, e a MP tentou apaziguar, né? Peraí, gente, o dinheiro não está rodando para ninguém. Não foi isso? É isso mesmo. A intenção da SMP é exatamente isso. Falar, ó, gente, a princípio, não vamos cancelar todos esses eventos, vamos remarcar, vamos renegociar. Isso vai acontecer com os artistas. Eu, por exemplo, eu tinha um casamento agora de 24 de abril, lá em Ouro Preto. Né? Aí, quando já começou a pandemia, eu já falei para minha esposa, ó, esse casamento não vai acontecer. E aí a coisa foi piorando, eles remarcaram para outubro.
não sei se até outubro também as coisas vão estar normalizadas para ter um evento como um casamento. Não sei. Isso pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que a gente vai ter um período aí, depois que a pandemia passar, o pico passar, a gente ainda vai ter um período ainda de muita restrição de movimentação, para as coisas aos poucos irem voltando ao normal, né? E aí depois, mais na frente, talvez volte ao normal completamente. Então, assim, muitas empresas, os buffets, casas de eventos, elas vão ter que ter essa criatividade também para tentar renegociar isso com os consumidores. Né? E as pessoas também vão ter que ter paciência, vão ter que, né, entender que é um momento que não é um problema seu só, é o problema de todo mundo. Né? Se a empresa não vai te devolver o dinheiro imediatamente agora, é porque tem mais 200 pessoas solicitando aquela mesma quantia e ela não vai ter como devolver. Né? Provavelmente E você ela tem comprometeu com o pagamento de fornecedor e tudo, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, é isso que a gente está sempre sugerindo, renegociação. Né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma empresa que fez o meu casamento, né? Ela postando na internet que as pessoas estão entrando em contato para renegociar as datas, para renegociar, né, os contratos. Isso tem que realmente acontecer. Né? Porque esses eventos não podem acontecer nesse momento de forma nenhuma. Né? E aí, eu falo, eu tenho um amigo meu que é empresário, e eu tenho falado isso muito para ele. Agora é o momento dos empresários usarem a criatividade. Né? Eu estou vendo muita criatividade na internet, muitas empresas que estão fechadas, mas que estão ganhando dinheiro pouco, claro que menos, muito menos às vezes do que ela, né, ganharia. Mas estão tendo, às vezes, uma movimentação, né, porque estão usando a internet, estão usando as redes sociais. Os restaurantes aqui de Belo Horizonte, por exemplo, fizeram agora uma promoção que você paga 50% agora para usufruir quando o restaurante voltar a funcionar. Né? Isso é para manter esse estabelecimento durante esse período. E muitas pessoas... Até com o salão de beleza, essa semana, em BH, o salão mandou falar, olha, paga agora e aí você pode usar daqui um tempo, quando acabar isso. Foi muito bacana. Exatamente. Então, agora, né? A Feira Hippie de Belo Horizonte, que está fechada há 4 semanas, né, que não acontece há 4 semanas, eles criaram também um Instagram e lá eles colocaram todos os expositores e aí a pessoa vai lá como se estivesse na feira, só que é uma feira virtual, e aí ela tenta comprar os produtos ali, eles entregam em Belo Horizonte, na cidade inteira. Então, assim, é o momento da criatividade, é o momento de cooperação, né? As pessoas precisam cooperar, não adianta a gente querer se isolar e achar que... Né, as pessoas têm que cooperar nesse momento. Né? E a cooperação vai fazer parte, talvez, agora dos próximos anos das nossas vidas aí. Eu acho que esse evento é um evento que vai ser muito triste, vai trazer muito sofrimento para muita gente, mas ele vai trazer muita reflexão. Né? O que a gente quer como sociedade, né? O que nós queremos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, como professor de consumidor. Eu estou pensando assim, gente, tem tanta coisa aqui que eu estou vivendo sem, que não está me fazendo falta. Né? Então, assim, a gente consome tantos produtos, tanta coisa, né, durante a semana, durante o mês, que às vezes não estão fazendo falta para a gente. Essa é uma outra reflexão que o consumidor precisa fazer. Então, por exemplo, tem coisas que ele gastava durante, né, a vida normal dele, que agora ele pode deixar de comprar. Né? Para que ele vai comprar uma coisa muito cara, uma coisa que não vai usar, não tem para onde ir? Né? Então ele começa a ter um direcionamento diferente do seu orçamento, e isso também pode ajudar ele a quitar as contas e a tentar resolver aquilo que é mais necessário. Né? Então tem coisas que a gente precisa realmente priorizar e tem coisas que a gente não deve priorizar nesse momento. Essa é uma mudança de cultura. Porque eu falo a economia que a gente está fazendo mesmo, a gente realmente vai repensar. Eu acho que vai ser um consumo mais consciente. Porque a gente via propaganda, vou pegar mais uma blusa, promoção, não sei o que, a gente ia pegando tudo, né, Júlio? E aí, eu tô vendo aqui que a Jaciara, que é até uma prima minha que eu gosto muito, e ela perguntou o seguinte, que ela comprou pro show que eu mencionei, o ingresso. E ela pergunta, eles falaram que se remarcar mais pra frente, esse ingresso, ele valerá para esse show, se remarcar, ou se poderia pegar o dinheiro de volta até um mês antes da data do show, que seria em março. As opções que a empresa está dando? Parece que sim. Acho que eles devem ter falado para pegar o dinheiro de volta se quisesse. Aí, porque eles querem, eu né? acho... Porque pela MP não precisa devolver o dinheiro, né? Não,
Não, por enquanto não há obrigatoriedade de fazer essa devolução, tá? O que a Aham. MP sugere é exatamente remarcar o evento para até 12 meses depois, né, depois dessa pandemia. Tá? Então, essa seria a opção, assim, vamos dizer assim, mais adequada para todo mundo. Mas se a empresa tem condições de devolver o dinheiro para os consumidores, eu não vejo problema nenhum. Né? É ótimo. Aí a pessoa pega esse dinheiro e vai gastar com alguma outra coisa que seja mais urgente. Né? O problema é que se todo mundo resolver, né, Pegar dinheiro. cancelar o evento, a empresa pode não ter como fazer isso. E aí, o que muitas pessoas muitas vezes não pensam a respeito disso. Aí ela fala assim, eu vou entrar na justiça. Aí ela entra na justiça e vai ficar 10 anos para tentar receber uma coisa se a empresa sobreviver nos próximos 10 anos. Né? Então, assim, a negociação é o melhor caminho. Verdade. Bom, o Rodrigo está falando que ele e um amigo criaram uma plataforma e uma conta de Instagram para divulgar as empresas e autônomos de Pará, de Minas, e sem custo, até para incentivar esse consumo no comércio local, como uma forma de manter, né, essas empresas. Foi uma iniciativa bem Isso é bacana. muito bacana. É uma iniciativa muito legal. A gente tem visto muitas aqui em Belo Horizonte, de autônomos e funcionários e prestadores de serviço, né, em que as pessoas têm colocado o WhatsApp, principalmente, né, que é a principal forma de comunicação, e as redes sociais também para divulgar. Então, assim, é uma forma criativa e muito bacana de passar por esse período. A gente tem que pensar o seguinte, olha só, esse momento que nós estamos vivendo, normalmente as pessoas vão consumir aquilo que é mais urgente, que é mais necessário. E esses produtos vão continuar sendo vendidos. Mas as pessoas precisam das coisas. Né? De repente você está em casa, dá um problema no aparelho seu do eletrodoméstico, você precisa do cara para consertar. Né? Só que agora você não vai mais na loja física dele. Provavelmente você vai entrar em contato pelo celular, ele vai buscar o aparelho na sua casa, ou você vai entregar o aparelho na porta da sua casa, e depois ele te traz de volta o aparelho. Então, assim, algumas prestações de serviço são plenamente possíveis de ser realizadas durante a pandemia. Agora, outras realmente são impossíveis. Eu estava até pensando esses dias, olha só, cinema, que é uma coisa que eu adoro, né? Os cinemas Também. provavelmente estão passando por uma dificuldade enorme. Né? E provavelmente, talvez, depois dessa pandemia, muitos vão fechar por conta exatamente dessa crise. E aí eu pensei, por que, que as empresas, né, que produzem filmes não começam a vender esses filmes, os lançamentos de cinema, na internet? As pessoas vão pagar por isso. Né? Cobram-se um valor menor. Né? Então, por exemplo, o filme que é lançar agora em maio, no cinema, lança na internet, num canal, num aplicativo, a pessoa paga um valor menor, vai assistir em casa, né, e vai ter o mesmo entretenimento, só que dentro de casa, comendo uma pipoquinha em casa, né, numa situação um pouco diferente. Ela não vai ter o cinema, não vai ter, né, aquela coisa que muita gente gosta, mas é uma forma de suprir esse momento. Né? Então, os restaurantes estão fazendo isso, as pessoas, né, estão comendo em casa, os jantares estão sendo feitos em casa. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem as empresas de festa, né, estão fazendo kits para você fazer a festa em casa. Isso até já acontecia antes da pandemia. Né? A minha esposa até fez para mim o ano passado, no meu aniversário, você recebe bolo, salgado, tudo prontinho. Isso já acontecia, né? E agora, com essa pandemia, vai acontecer muito mais esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, a gente comemorou o aniversário do meu pai, que está lá no interior, no sul de Minas, 83 anos. Aí a gente fez uma festinha para ele aqui, né, batendo palma, cantando parabéns, e ele de lá. Né, para preservar a vida dele, para preservar a saúde de todo mundo, é o melhor que a gente tinha para fazer. E é uma forma até de estudar, às vezes, os microempreendedores, por exemplo. Porque dá para comprar um bolo salgado, aquele que é da região, do vizinho ali perto. Tá? Muito bacana. E muito legal que eles comemoraram de um lado e ele do outro. Se for pensar, são duas festas, né, sendo feitas assim, simultaneamente. Muito legal. O abraço, Julia, o abraço um dia vai voltar. E outra coisa também que eu vi, como eu tenho bebê, e aí com a Sofia você vê isso, criança perde roupa muito rápido. Então, lojas que eu costumava comprar, hoje mesmo eu recebi, elas mandaram, olha, essa aqui tá em promoção, roupa que era de R$ 50, tá saindo por 16. Aí mandaram as fotos. Se você quiser, a gente vai passar na sua casa e já deixar isso, com todas as medidas de precaução, de higiene e tal. E aí você vai escolhendo. É uma comodidade e também o lojista não deixa de perder tudo ali que ele perderia, né, de venda. Então, eu acho que é a hora de inovar, deles também buscarem
conquistarem o cliente, o consumidor. Eu acho que é um momento de conquista. E, Rodrigo, deixa a sua plataforma para o pessoal do Pará poder comprar, poder procurar, e a conta do Instagram, coloca aí para o pessoal poder incentivar. Júlio, e tem mais uma pergunta aqui, perguntando sobre qual conselho que você daria a quem ficar desempregado e com certeza inadimplente. Essa é uma situação que vai acontecer bastante, que é complicada. O conselho é tentar negociar, é tentar estender os prazos de pagamento. Olha só, alguns bancos já estão fazendo isso com vários tipos de financiamento. Né? Então, por exemplo, eu já vi alguns bancos que estão dando prazo aí de 30, 60 dias para pagarem as prestações. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, pessoas vão perder emprego, empresas vão fechar, isso vai acontecer realmente, só que a gente precisa manter a calma nesse momento, né? E tentar negociar aquilo que a gente puder. A gente tem que priorizar. É óbvio que se você tiver o dinheiro somente para comer, para se alimentar ou para pagar as contas básicas de casa, você tem que fazer isso. Né? Não tem nem discussão. Mas nesse momento, o que a gente precisa ter é essa sensação de que as pessoas precisam cooperar. Então, eu entro em contato com a empresa, falo, eu fiquei desempregado, eu não tenho como pagar esse valor agora, eu não quero parar a prestação de serviço, eu não quero perder esse tipo de serviço, então tentar negociar, né, porque isso vai passar, né, os empregos aos poucos vão voltar, e uma coisa importante que muita gente também não está pensando nessa hora. Essa hora é uma hora que a gente precisa da ajuda das pessoas que a gente tem. Né? Se você tem um pai que pode ajudar, se tem um tio que pode ajudar, um irmão, um primo, essas pessoas têm que se unir. É um momento de união, é um momento das pessoas cooperarem. Né? A gente não pode achar que a gente vai resolver tudo sozinho, que nós não vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda dos outros. Né? E essa ajuda pode vir, muitas vezes, de casa, pode vir de uma pessoa que a gente tem um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade também. Então, a gente tem que tentar essas coisas para evitar que esses problemas aconteçam. Mas, né, é aquela situação. A inadimplência, ela vai aumentar, com certeza, né, com essas questões, mas eu creio que daqui a algum tempo isso vai se normalizar, as coisas vão voltar ao normal e as pessoas vão se tranquilizar. Agora, o que eu acho interessante também é que a gente está projetando algumas coisas e está tendo, né, às vezes, um exagero com relação, principalmente à questão econômica, que pode não se concretizar. Né? Então, assim, muitas pessoas estão desesperadas com a relação econômica, com o desemprego, com a quebra das empresas. Isso são projeções. Né? A gente não sabe. Eu tenho visto, pelo menos, que tem muita gente que está ganhando dinheiro com a crise, empresas que estão bem, que continuam vendendo, que continuam funcionando. Né? Então, assim, não é todos os setores que vão ser afetados. Alguns setores continuam funcionando de forma normal. Né? Então, esses setores que funcionam de forma normal, as pessoas não têm por que se desesperar, pelo menos nesse momento. Né? Então, é um momento da gente ter calma, da gente pensar, da gente refletir. Né? A gente vai passar por dificuldades aí de saúde, principalmente. Né? Então, eu vejo muita gente falando assim, porque eu vou quebrar, vou ficar sem dinheiro. A gente consegue se virar. Mas para a gente se virar, a gente tem que estar vivo. Né? Então, primeiro vamos viver, primeiro vamos salvar a vida das pessoas, depois a gente se vira. Né? Então, assim, pelo menos na minha concepção, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é minha família. Enquanto eu estiver protegendo a minha família, está ótimo. O resto, se for. Desculpa, falei um palavrão aqui, né? Mas assim, é um pensamento, né? Então, assim, eu fico vendo, eu vou perder meu padrão de vida, eu vou perder não sei o quê. Que padrão de vida? Agora é hora de você pensar na proteção da vida das pessoas. As pessoas estão correndo risco, o sistema de saúde vai saturar, né? Os profissionais de saúde estão se arriscando pela gente, então a gente precisa ter essa consciência. Depois a gente vê como é que faz, como é que vai funcionar, como é que vai trabalhar, como é que as coisas vão andar. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa tirar desse momento aí. Bom, o doutor Tiago, que é advogado da CDL aqui,
Ele até mandou aqui que os órgãos de proteção de crédito, SPC, vão aguardar 45 dias para inserir os nomes de inadimplentes no sistema. Então já Isso. seria É, fácil, né? tem um conjunto de medidas da Anatel também, da ANEEL, desculpa, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai suspender o corte dos serviços essenciais por 90 dias. E, além disso, eles vão isentar os consumidores de baixa renda durante, eu acho que 90 dias também. Né? Então, isso já vai aliviar um pouco os consumidores. E isso vai ter que acontecer também para as empresas, para o Estado. O Estado vai ter que relaxar a questão tributária das empresas e dos consumidores. Não tem como. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E é uma coisa que vai atingir todo mundo. Então, a gente não pode esperar só que o direito do consumidor resolva todos os problemas. Nós vamos precisar de todo mundo, né, agindo em conjunto aí. Ai. Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho, mas eu vou ter que te perguntar duas coisas aqui, porque senão o pessoal vai me matar, que eu estou mandando as caixinhas de perguntas. Bom, primeiro a Edna, que trabalhou conosco na FAPAM, está aqui mandando com saudade da gente. E mandou aqui a manda um abraço para ela. E, Júlio, perguntaram, primeiro, sobre prazo para quem compra na internet. Quantos dias que tem para troca, devolução? E segundo, rapidamente, como até você começou a mencionar, mas a outra MP, que é a 950, ela fala que algumas pessoas, até uma parte da tarifa, vai ficar isento de pagamento. Eu queria só que você comentasse rapidamente essas duas coisas, por favor. Essa daí essa MP 950 é a que fala a questão das tarifas, acho que da energia elétrica, né? Exatamente. E que parece que consumidores que consomem até 220 quilowatts. Consumo inferior ou igual a então, desconto 100%. Então, eles vão ter isenção aí, acredito que nos próximos 90 dias dessa conta de luz. Né? Então, isso já vai dar um alívio para essas pessoas, né, que tem esse tipo de consumo. A questão do artigo 49, que é aquilo que eu já tinha falado, esse projeto de lei está para ser aprovado e, pelo menos, o que se discute ali é que nessas questões de delivery, ou seja, principalmente nesse consumo de alimento, medicamentos, essas coisas que a gente consome de forma mais urgente, vai existir uma suspensão do artigo 49, ou seja, então você não vai ter 7 dias para se arrepender, exatamente porque nós estamos vivendo numa situação de pandemia, numa situação excepcional. Então, assim, durante esse período da pandemia, né, vai ficar suspenso a eficácia do artigo 49 para as compras que são feitas pelo delivery. Tá? Então, assim, eu acredito que para situações assim, de produtos mais complexos, por exemplo, fogão, uma geladeira, esses produtos mais caros, isso aí não vai se aplicar dessa forma. Eu acho que isso aí vai acontecer principalmente para esse consumo mais diário que as pessoas têm. Imagina só, você compra um almoço, aí você tem 7 dias para se arrepender daquele almoço. Né? Como é que você vai fazer? Você vai devolver aquilo para o fornecedor? Né? Você já comprou, já esfriou o almoço? Então, assim, é uma coisa muito delicada que não vai ter como se aplicar o código ipsis literis da forma que sempre foi aplicado nesse momento. Mas se vem com defeito, aí é claro que vai dar para trocar. Né? Não, claro. Mas olha só, mesmo nesse caso, Graciano, eu acho que a troca dos produtos também vai demorar. Tá? Porque as empresas vão ter uma sobrecarga, né? Elas não estão preparadas para essa quantidade de compra sendo realizada pela internet, e talvez o consumidor tenha que ter uma paciência, porque isso vai acontecer. Então o consumidor pode pensar assim, comprei um fogão, não chegou, né? Ou veio com defeito, vai trocar. A empresa, o código fala que tem 30 dias para resolver o problema. Não sei se eles vão conseguir resolver isso nos 30 dias. Né? Então, são coisas que vão ter que ser estudadas aí para frente. Paciência, da calma, né? A gente tem que ter muita calma para tentar compreender esse momento aí. Bom, já me deram a plaquinha aqui 3 minutos, mas a última, eu juro, porque o assunto é muito interessante, é muito gostoso ouvir você falando sobre isso. O Gleice está perguntando do artigo 39, do inciso 10, como que fica o aumento de preço e como aconteceu com o álcool em gel. Essa foi uma questão que eu, inclusive, postei muito nas redes sociais. Parece que diminuiu um pouco, tá?
Aqui em Belo Horizonte, o PROCON fez muita fiscalização e é proibido realmente aumentar o preço do produto sem justa causa. O problema que tem acontecido é que o próprio fornecedor tem conseguido o produto com preço mais alto. E aí ele não consegue, muitas vezes, ter uma margem de lucro em cima daquele produto que ele está vendendo, porque ele já comprou o produto com preço mais alto. Então, o que o consumidor deve fazer? Exigir a nota fiscal de compra daquela mercadoria para ver exatamente qual que é o percentual de lucro que aquele fornecedor está tendo sobre aquele produto. E aí, nesse caso, né, se realmente ficar comprovado que o produto teve um aumento de custo por causa da grande procura, né, aí depois o consumidor procura os órgãos de defesa do consumidor, mas por enquanto é tentar fazer uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor para ver se isso vai, né, vai atingir esse fornecedor ou não. Show. Júlia, eu te pedi meia hora, ficou uma hora, mas foi muito, muito, muito bom te ouvir, aprender mais com você. Então, eu queria realmente agradecê-lo pela forma como você passa esse conhecimento, esse seu jeito, assim, tranquilo e, olha, mantenha a calma, vamos resolver. Então, é muito bom, dá uma esperança para a gente, não, vamos dialogar, vamos negociar, vai dar certo. Eu realmente te admiro muito. Fica a minha gratidão por você, pelo trabalho que você tem feito, pelo jeito como você passa, pela humildade que você faz isso. Muito, muito obrigada mesmo por ter aceito participar, vir esclarecer as dúvidas. E eu queria também agradecer pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente. E os nossos alunos, Geliane, que está aqui conosco, Gleison, todo o pessoal, os nossos alunos, que têm a alegria de ter aula com você e que eu espero reencontrá-lo em breve, para poder conversar, para podermos te dar um abraço. E também os alunos, que eu estou morrendo de saudade, sabe, Júlio? Passou a licença maternidade, agora eu volto. Não, não volto. Agora ainda vou esperar um pouco mais. Mas muito obrigada, deu para matar um pouquinho da saudade de te ouvir falando aí. E aprendi muito, como sempre, em todos os contatos com você, eu sempre aprendo. Então, muita gratidão por você ter aceito esse convite, minha admiração, meu respeito e meu carinho muito grande por você, viu? Eu que agradeço, Graciano. Foi uma honra fazer essa live com você. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. É um momento que todos nós estamos vivendo. Né? Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. E eu te falo assim, você fala assim, a minha calma. Nos primeiros dias eu fiquei muito preocupado, muito nervoso. E aí depois eu comecei a refletir sobre muita coisa, né? E aí eu comecei a ficar mais calmo com a situação. Então eu acho que as pessoas vão passar por isso também, né? E a tendência é que a vida vai se ajeitando. Nós somos seres humanos, nós somos racionais, a gente encontra saída, nós encontramos saída para tudo até hoje. Nós vamos encontrar uma saída para essa situação também. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que essa saída seja uma coisa ainda que ninguém percebeu, mas é uma coisa que vai acontecer. Então, assim, eu fico muito agradecido pelo convite, é uma honra, né, dividir com você essa live, espero que as pessoas tenham gostado. Você falou a questão do livro, e olha para você ver, eu estava terminando o livro agora, ele já tá na editora, e aí eu pensei assim, eu vou colocar alguma coisa sobre o Covid-19. Quando eu comecei a ver a quantidade de MP e de nota técnica e de leis saindo sobre o direito do consumidor, eu falei, não, tem condição nenhuma de eu escrever alguma coisa racional agora sobre isso. Então, eu acho que o ano que vem, né, se eu for lançar uma 7ª edição, aí já vai ter passado a situação, aí a gente vai ver como que o judiciário se comportou, como que o legislativo se comportou, e aí a gente vai ter calma para analisar o momento. Eu acho que você refletir, às vezes, muito no calor do evento, pode ser que não saia coisas muito boas, né? Então, é melhor a gente ter calma, pensar, refletir, e a gente chega numa solução. Né? Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que assistiu, né? Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos superar esse momento, tenham fé que isso vai acontecer, a gente só precisa esperar. Né? Infelizmente, é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Os países, inclusive os países muito mais envolvidos que o nosso, né? Não esperavam por isso, e são coisas que acontecem. Né? Não é a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, e a gente vai passar por isso também. Né? Então, esperamos que a gente chegue melhor do outro lado. Isso que eu espero que todo mundo, né,
E vamos lá, então, todo mundo solidário. Então, brigadão, Júlio. Obrigada, gente. E aguardo todo mundo Obrigado, amanhã Graciane. numa live para falar de advocacia nesse momento. Obrigadão, Júlio. Boa tarde. Tchau, um abraço.